Fala galera, beleza? Tudo em paz com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Começamos agora mais uma live entrevista aqui no canal TV Diário de São Paulo, sempre lembrando a todos vocês que o Jornal Diário de São Paulo está nas bancas. Para você que gosta da versão impressa, tanto quanto eu, prestem atenção, o jornal está nas bancas, nós fazemos isso, todo esse trabalho com muito carinho, muita dedicação para vocês. Se você gosta de conteúdo online, então acesse o site, nós temos no spdiario.com.br, ótimo conteúdo também para vocês. E temos esse canal aqui, em que eu e o meu amigo Fabrício Caruso trazemos todas as semanas as live entrevistas com pessoas interessantes, pessoas importantes, que se dedicam naquilo que fazem, têm conteúdo para compartilhar com a gente, trazem seu conhecimento, fazem comentários, análises sobre os principais fatos que acontecem no Brasil e no mundo. Então, se você está curtindo, inscreva-se no canal. Tá vendo aí? Você que assiste pelo YouTube, está escrito aí, inscrever-se. Pode clicar, é de graça, fique tranquilo. Você vai ver que quando você clicar, vai aparecer um sininho. Esse sininho, ele traz as notificações sobre os próximos vídeos. Clique nele também. Deixe seu comentário, eu gosto muito de ver tudo que vocês colocam aí. Eu leio alguns durante a live, leio todos depois, vocês nos ajudam a fazer o canal cada vez melhor. E se está curtindo, deixe seu like, é o reconhecimento pelo nosso trabalho, beleza? Vamos então falar com os nossos convidados de hoje. Mais uma vez, nós temos uma live entrevista com dois entrevistados. Nós vamos falar hoje com o doutor Antônio José Ribas Paiva e com a coronel Adriana Ribeiro. O doutor Antônio José Ribas Paiva é advogado, produtor rural e é pré-candidato a prefeito aqui na capital de São Paulo. A coronel Adriana Ribeiro forma chapa com o doutor Ribas e é pré-candidata a prefeita, a vice-prefeita aqui de São Paulo. Muito bom falar com vocês, sejam muito bem-vindos. Boa noite, obrigado pelo convite. E vamos à entrevista, vamos ver o que vai sair, né? Esperamos que a gente possa esclarecer algum ponto de interesse do povo, né? Sim. Boa noite, Marcelo, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Bem, o doutor Ribas já participa um pouco mais do debate político, do debate público. A coronel Adriana Ribeiro me parece que está começando agora a se aventurar na carreira política, não é? E então, doutor, eu sei que o senhor já fez muitos pronunciamentos, muitas entrevistas a respeito de saúde pública, transporte, meio ambiente, segurança pública, mas eu gostaria de passar a palavra e começar a entrevista com a coronel Adriana, para que ela conte um pouco sobre ela e por que migrar da carreira policial para a carreira política. Por que, Adriana? Olha, Marcelo, é uma pergunta assim que as pessoas acabam fazendo com frequência, né? Por que sair da polícia para ir para a política? Eu entrei na polícia bastante jovem e trabalhei na Polícia Militar por 30 anos. Me aposentei agora, há poucos meses, já optei por aposentar porque recebi o convite do Dr. Ribas e da equipe para compor a chapa como vice-prefeita, como candidata a vice-prefeita do nosso município, e achei um desafio bastante interessante, e até porque nós vemos tantas coisas no dia a dia da polícia, a gente tem contato com tantas realidades diferentes e percebe tantas necessidades, e muitas vezes a gente não consegue interferir de alguma maneira, da maneira que a gente gostaria, para poder melhorar aquilo que a gente discorda. E compor a chapa do Dr. Ribas, se nós viermos a sermos eleitos, me pareceu uma grande oportunidade de trabalhar em prol dessa nossa comunidade que precisa tanto e de auxiliar no crescimento da minha cidade. Até para o público conhecer um pouco mais, vocês dois, eu gostaria de saber, para nós começarmos aqui a nossa entrevista, dentro dos espectros políticos que nós temos aí no debate público. À esquerda nós temos ali socialismo, comunismo, social-democracia, progressismo, centro-direita, centro, aí nós temos ali à direita
o conservadorismo, o liberalismo econômico. Em qual desses espectros vocês podem dizer para o público que vocês querem ser reconhecidos? Nós somos conservadores, mas precisamos definir o que seja conservador. Conservador é aquele que preserva o que existe de bom no passado para lançar bases de desenvolvimento e progresso para o futuro. Então, na realidade, o liberal é o conservador, porque é aquele que preserva e respeita o ser humano. Agora, quem se diz liberal de esquerda não existe, porque os regimes comunistas e socialistas são tudo menos liberais. Haja vista Cuba, a Coreia do Norte, o Camboja, a antiga União Soviética e a atual China, que ela adotou, paradoxalmente, um liberalismo político com um regime fechado, despótico, para manter o povo sempre na linha, dentro da vontade dos governantes. Nós achamos que os governantes têm que trabalhar para o povo, e não o povo para os governantes. Adriana, você tem algo a dizer a respeito dessa pergunta? Não, o Dr. Ribas já nos encaminhou positivamente. Assina embaixo aí o que o Dr. Ribas disse, né? E outra questão interessante é que nós temos aqui no Brasil hoje, nós podemos identificar, assim, em linhas gerais, né, uma certa polarização. À direita, o maior ícone hoje é o nosso presidente Jair Bolsonaro. E à esquerda, ainda temos aí o PT dando as cartas, é o que parece. O PT, me parece que vai lançar candidatura própria em mais de 20 capitais. Então, o PT me parece que ainda quer dar as cartas na esquerda. E essas linhas gerais estão colocadas aí, no plano nacional. Vocês acham que isso vai se refletir nas eleições municipais, principalmente aqui em São Paulo? Haverá uma nacionalização do debate público nas eleições? E isso é benéfico ou não, segundo o entendimento de vocês? Com a licença da minha querida Adriana, eu gostaria de observar que a esquerda não mostrou serviço durante 20, 30 anos que esteve no governo. De 85 para cá, os governos foram todos de esquerda. Dominaram o cenário político nacional e não mostraram serviço. Nós estamos hoje pior do que estivemos ontem. Então, o povo, eu entendo que isso teve um ponto positivo. O povo ficou vacinado da mística falsa da esquerda, que dizia que eles eram o caminho para o céu. E o povo viu que, na realidade, eles são o caminho para a decadência social, econômica, de toda a ordem. Não é? Então, veja, quem nunca produziu nada não pode querer administrar 12, 13 milhões de pessoas. Nós temos aí um quadro político interessante. Nós temos 13 ou 14 candidatos à Prefeitura de São Paulo de esquerda. À direita somos só eu e a Adriana. E direita, que eu quero dizer, no bom sentido. Nós estamos contra a velha política, que era toda de esquerda. Por isso que nós podemos dizer que somos de centro-direita ou de direita, porque nós não apoiamos o que foi feito de errado com o Brasil, com São Paulo e com as outras capitais. Você tem o Rio de Janeiro, que todos os candidatos, todos os ex-governadores estão ou processados ou na cadeia. Quer dizer, aqui em São Paulo, ex-governadores estão todos aí investigados pelo Lava Jato. Então, a esquerda mostrou um serviço ruim. E nós queremos devolver São Paulo para o povo. Porque São Paulo, hoje, é dos políticos e dos criminosos. Você tem os cartéis que dominam o orçamento de São Paulo, que é uma cidade, a quinta cidade mais rica do mundo, com um orçamento de 69 bilhões previsto para esse 2020. Onde é que está esse dinheiro? Se São Paulo é a quinta ou quarta cidade mais rica do mundo, onde é que está esse dinheiro? Em benefício do povo é que ele não está sendo usado.
Então, nós queremos mudar isso, queremos devolver São Paulo para o povo. Adriana, alguma observação? Eu acho que essa polaridade que nós vivemos hoje, ela faz parte do exercício da democracia. As pessoas experimentaram um viés, depois experimentaram outro viés, e acho que agora elas estão buscando um equilíbrio. Estão buscando quem atenda às suas necessidades efetivamente, quem venha à política com a vontade de construir, de elaborar propostas coerentes, de desenvolver de maneira diferente o trabalho político. E é para isso que nós estamos nos dispondo. E a Adriana, como eu disse na apresentação, é coronel da Polícia Militar. Eu gostaria de perguntar para a Adriana, especificamente para ela, se existe um espectro político, uma dessas visões de mundo que é mais, vamos dizer assim, mais simpática às carreiras policiais. Eu sei que o policial ele tem uma formação toda específica, segue valores, princípios muito específicos dessa profissão. Essa identidade do policial militar, principalmente o policial militar, se amolda de alguma maneira a uma visão de mundo específica na política ou a uma ideologia? Olha, institucionalmente, a polícia, ela vem como uma ferramenta de manutenção da ordem. Então, ela se abstém das questões políticas. Os indivíduos que compõem essa instituição, eles têm, cada um, o seu perfil, eles se identificam um pouco mais com ideologias específicas. Até por uma questão de formação dos nossos conceitos éticos e morais, a gente acaba se identificando um pouco mais com a linha que traz um regramento maior, com uma linha que se direciona para conceitos éticos e morais, e um pouco mais, como é que eu posso falar? Conservadores mesmo. Então, mas isso é de cada policial. A instituição como um todo não se posiciona. Ela atua para auxiliar as forças que estão no governo a manter a segurança dentro da sociedade civil. Muito interessante isso, porque o doutor Ribas já disse que ele é conservador, a Adriana também diz que ela tem essa preferência também por valores conservadores, e nós participamos aqui no Diário de São Paulo do debate político. Muita gente tem me perguntado, o pessoal fala, Marcelo, não vai haver uma candidatura tipicamente conservadora em São Paulo? Então é interessante nós termos essa live aqui, porque praticamente nós estamos aqui lançando essa notícia, né, dando essa notícia de que vai haver sim, né, no momento oportuno, respeitada a legislação eleitoral, uma candidatura que atenda aí às demandas dos conservadores. Vocês falaram sobre a politização, né, essa politização político-partidária. Nós estamos passando por um drama mundial, não há como negar, que é a questão da pandemia, com seus problemas sanitários, os problemas econômicos e sociais. Muito se falou sobre uma politização das medidas restritivas que foram impostas para conter o avanço do coronavírus. Vocês entendem que houve essa politização, sobretudo aqui no estado de São Paulo? Eu acredito que houve um equívoco muito grande da classe política, porque eles estão tratando uma crise de saúde, uma pandemia, como se fosse uma campanha política, né? Eu tenho uma ideia própria a respeito. O presidente Bolsonaro, ele, por dever de ofício, ele tem que tomar a iniciativa ao combate da pandemia, porque não é uma epidemia em que uma cidade é atingida ou um estado, e sim o mundo todo. Então, os governadores que se insurgiram contra as orientações do governo federal,
eles assumiram a responsabilidade pelas consequências. Agora, eu acho que a primeira coisa que tem que se fazer é o seguinte: os 17 governadores, eles não se louvaram na ciência médica porque eles não são médicos. Então, eles exerceram eles praticaram o exercício ilegal da medicina. Então, o povo ficou perdido, porque ele ficou perdido no meio de desinformações, de opiniões leigas, e os infectologistas mesmo foram muito pouco ouvidos. Né? Essa pandemia foi um exemplo do que não deve ser feito no Brasil. Eu acho que um problema sério de epidemia, de pandemia, tem que ser enfrentado por cientistas e não por políticos. Agora, existe no mundo a suspeita de que foi proposital essa contaminação, não é? Que teria sido proposital. E eu acho que até por isso que o Ministério da Saúde foi militarizado, porque houve a sensação de que nós estávamos sendo atacados num ato de guerra biológica. Né? Então, isso é muito grave, e eu não vejo nenhum dos países do mundo, seja do primeiro ou do terceiro mundo, preparados para enfrentar esse tipo de coisa. Tanto é que os problemas da área médica e política que o Brasil enfrentou, os Estados Unidos enfrentaram, a França, Espanha, Inglaterra, lá só não politizaram o combate à pandemia. Então, talvez tenha sido uma obra do destino para nos preparar, porque se vier alguma coisa pior, nós já temos como enfrentar um ataque biológico. Adriana, alguma observação? Não. Eu acho que isso é muito interessante nós conversarmos, porque vocês são pré-candidatos, né, a prefeito e vice-prefeita aqui em São Paulo, e nós sabemos que a sociedade está exigindo do poder público respostas, principalmente para impulsionar a retomada econômica. Vocês têm ideias de quais seriam as medidas mais urgentes e relevantes a serem tomadas para causar essa retomada econômica, para fomentar essa retomada econômica? Posso, doutor? Por favor. Vamos lá. Olha, Marcelo, eu entendo que nós não podemos prescindir em momento nenhum de zelar e de cuidar das vidas, mas que as vidas, elas dependem também da condição e da situação econômica das pessoas. E por isso a gente também não pode descuidar da saúde econômica da nossa população. Então, é imprescindível que realmente a gente comece a desenvolver estratégias, a implantar, na verdade, estratégias que permitam viabilizar uma condição razoavelmente saudável para que a população retome, pouco a pouco, as suas atividades financeiras. Nós temos visto com bastante frequência as pessoas com quem a gente convive, as pessoas que a gente conhece, as pessoas nos procuram e comentam as dificuldades que têm passado por conta das medidas que foram necessárias até um determinado ponto de distanciamento social e que impediram que as suas atividades econômicas fossem desenvolvidas. Mas, sim, no meu ponto de vista, é importante, é necessário, é imprescindível que não demore a ocorrer o estabelecimento de rotinas que permitam essa retomada. Doutor Ribas? Veja, a coisa começou errada e é difícil, no meio de um processo, você corrigir. O governo federal tomou a medida correta de garantir uma renda mínima para os totalmente desassistidos. Eu só acho que foi um pouco tímida, porque se você paga 1.200 ou 1.300 de auxílio detenção ou reclusão, você não pode querer auxiliar o povo com R$600.
Eu acho que isso aí foi uma medida do Ministério da Economia. Essa R$600 é insuficiente para sustentar a pessoa, né? A medida foi correta, um pouco tímida. Os outros países, você viu que foram muito mais presentes, né, nesse auxílio da população. Mas, de toda forma, isso aí foi quase sagrado para aquele que estava totalmente sem recursos, e sem emprego, e sem renda. Do ponto de vista econômico, porque eu sou pós-graduado em Direito Econômico e fui operador de bolsa há muitos anos, eu tenho uma teoria própria, que é a teoria de formação de renda. Porque, veja, mesmo se o governo incentivasse o povo com R$2.000 por mês cada um, parte desses 2.000 voltam para o próprio governo em forma de impostos. Você tem aí pelo menos 40% que seguramente retornam ao governo. E isso alavanca a economia, porque a teoria econômica da formação de renda é efetiva. Você só tem o ressurgimento da economia com pessoas que tenham renda e que estejam consumindo. Eu acredito que as empresas que fecharam as portas não vão retornar, porque os hábitos de consumo vão mudar, a própria população vai ficar muito mais cautelosa. São Paulo é pulsante. Aqui para São Paulo, a economia vai se recuperar mais rapidamente que em outros lugares, mas de forma diferente, porque mesmo aqueles que têm renda ficam preocupados diante de uma paralisação de 4, 5 meses da economia. Então, como as pessoas têm que se relacionar econômica e socialmente, e isso prejudicou muito. Até hoje, eu não sei se foi acertado ou não. Eu desposo da opinião do presidente da República de que o isolamento teria que ser vertical e não horizontal, porque, de toda forma, em dado momento, a sociedade vai ter que voltar às suas atividades. E eu pergunto, será que nesse momento o vírus já estará vencido? E, por outra, nós podemos esperar uma medicação eficiente contra esse vírus a curto espaço de tempo? Então, eu acho que foi um equívoco o isolamento horizontal. Eu sou pela relativização do isolamento apenas para aquelas pessoas que têm problemas de saúde, que são mais delicadas, que estão mais sujeitas à infecção, não é? Mas, de toda forma, o Brasil está saindo até melhor do que outros países, porque, não sei se em virtude do tipo de clima que nós temos, de toda forma, outros países sofreram muito mais com esta pandemia. E vamos nos preparar e assumir a responsabilidade de um sistema de saúde realmente efetivo. Olha, doutor Ribas, eu acho curioso que interessante, né? Curioso e interessante que o senhor falou sobre a resposta, digamos, tímida do governo federal em termos de valores. O senhor defende que o governo deveria pagar um benefício social com um valor mais alto. E no Brasil existe uma certa distorção. O pessoal acha que, muita gente acha que políticos que estejam à direita do debate político não podem defender a distribuição de renda, né? E um expoente do liberalismo, Milton Friedman, formulou a teoria do dinheiro de helicóptero, não é? Que seria distribuir dinheiro numa situação como essa diretamente para a população, exatamente para manter a economia minimamente aquecida. E é uma teoria formulada formação de renda. Exato, por expoente do liberalismo que está à direita do espectro político. É curioso o senhor ter falado isso. Mas os economistas também vêm dizendo que é preciso pensar de onde tirar esse dinheiro, doutor Ribas. Como ter... O pessoal fala sempre do cobertor curto.
Quais seriam suas respostas se um economista dissesse para o senhor que o Brasil não tem dinheiro para fazer isso? Bom, veja, M1, que é a moeda circulante, é 10% do meio circulante. Então, você, numa emergência dessa, em que está faltando moeda, você pode emitir 5% de moeda. Você tem 10% de meio circulante em moeda, o resto é dinheiro plástico e a ciranda contábil dos bancos. Então, não circula o dinheiro. E outra, numa pandemia, você não tem inflação. Não existe a possibilidade de inflacionar, a não ser dos remédios. Não é? Então, você tem uma economia paralisada, você precisa de dinheiro para adquirir os seus bens de primeira necessidade. A sorte que o Brasil, como país agrícola, manteve o campo em pleno funcionamento. Por quê? Porque lá o clima não deixa espaço para depois. Você ou planta ou fica sem. Então, as atividades agropecuárias continuaram sem nenhuma solução de continuidade. O comércio e a indústria pararam totalmente. O que aconteceu? O povo ficou absolutamente sem renda. Então, você poderia ampliar 50% do meio circulante sem nenhum risco de inflação. E outro aspecto é o seguinte: você tem um pagamento de dívida pública, de juros e serviços de cerca de 1 trilhão por ano. Você poderia fazer uma moratória momentânea, não é, suspender o pagamento dos juros e destinar esse capital para sustentar o povo, que é quem garante os bancos e o governo. Porque banco e governo não são produtivos, são setores improdutivos. Quem sustenta banco e governo é o povo, é o trabalho, são as atividades econômico-financeiras. Quando há um problema como nós tivemos, que eu toda a minha vida nunca assisti nada parecido, o governo tem que injetar moeda na economia, como todos os países fizeram. Agora, isso de não ter dinheiro, veja, um país com uma pandemia não é um escritório de contabilidade, não é? E outra, eu vou fazer uma pergunta que os economistas não vão gostar. Economista, em síntese, ele é um estudioso da ciência econômica, um adepto do Adam Smith, mas eu garanto aos senhores que os presidentes da General Motors, da Ford, da GE, não é, da Microsoft, não vão perguntar para a contabilidade o que devem fazer para ganhar mercado. Da mesma forma, um presidente não tem que ficar manietado com o Ministério da Economia, que deve ser, desculpe, um ministério de assessoramento, não de determinar políticas de governo. Nesse momento, em primeiro lugar, a saúde e as primeiras necessidades da população. Depois você paga juros, depois você vê o que fazer com o restante da estrutura político-financeira do país. O mais importante é garantir as primeiras necessidades da população, mesmo que seja com uma moratória momentânea no pagamento de juros e serviços. Eu garanto que o governo gastou cerca de 100 bilhões para garantir essa renda mínima, não é verdade? Agora, ele paga 1 trilhão por ano de serviço de dívida pública. Então, pode tirar, vamos pôr, mais 200 bilhões do serviço da dívida pública e garantir a vida do povo. Isso não é demagogia, isso é simplesmente uma opinião de uma pessoa que tem formação em direito econômico. Porque você tem, de alguma forma, de aquecer a economia. Para aquecer, a única coisa que aquece a economia ou são as atividades comerciais e industriais, agrícolas, ou então dinheiro. Quando não tem nem atividade econômica e nem dinheiro, a morte é certa. Então, nós temos que... Deus permita que não ocorra nada parecido mais, uma tragédia dessa. Mas nós não podemos ser tímidos numa pandemia em que a economia está paralisada,
Nós temos que garantir a renda mínima compatível com a necessidade do povo. Tirar dinheiro, você emite moeda. Quem é que tem o poder de emitir moeda? É o governo. Agora, você me permite uma coisa. O real tem condições de ser a moeda mais forte do mundo. Como? Ela pode ser lastreada numa cesta de minérios estratégicos que nós possuímos, com cotação na Bolsa de Metais de Londres. Então, você tem uma moeda lastreada com cotação na Bolsa Internacional de Metais de Londres e que garante o pagamento de tudo. Por quê? Vai ser a única moeda lastreada do mundo e um lastro real. Não é ouro, porque o ouro é escasso. Agora, o Brasil, o subsolo brasileiro, ele tem todos os minérios estratégicos. Então, o Brasil não é um país pobre. O Brasil faz papel de pobre, mas o Brasil é o país mais rico do mundo. Então, não se admite nenhuma timidez. Eu fiquei muito satisfeito do Bolsonaro ter decidido ajudar o povo. Que o meu medo é que o ministro da Economia não deixasse. Mas, mesmo assim, eu acredito que, pelo menos, se você dá o auxílio reclusão de R$ 1.300, você pode dar pelo menos R$ 1.500 para um pai de família sustentar a sua família. Né? É isso. A minha opinião é essa. E veja, doutor Ribas, na imprensa, há notícias dando conta de que, em uma reunião com alguns senadores, o ministro Paulo Guedes gostaria de propor a utilização das reservas financeiras, né? Das reservas financeiras. Não há necessidade. O senhor não acha que seria um caminho? Não há necessidade. Isso aí é conversa de banqueiro. Você tem o poder de emitir moeda. Tá? Os Estados Unidos têm um problema seríssimo, porque o Banco Central deles está na mão dos banqueiros, que ele é particular. Quem coordena é o Banco Rothschild, é um banco estrangeiro que coordena o meio circulante. E o presidente Trump, a principal missão dele está sendo manietar o Banco Central particular. Ele transferiu a responsabilidade, o poder de emitir moeda para o Tesouro. Né? Então, nós não podemos deixar para um setor improdutivo a responsabilidade de garantir a produção. Porque a tendência de quem aluga dinheiro é canibalizar o setor produtivo, é o que tem acontecido. Por que as empresas não têm fluxo de caixa? Porque o custo do dinheiro é muito alto. Então, o fluxo de caixa fica comprometido. Né? Então, você veja o paradoxo brasileiro. Nós temos um setor improdutivo mandando na política no Brasil, que é o setor financeiro. Eu não sou contra os bancos. Os bancos têm que assumir a responsabilidade deles de dar liquidez para as operações comerciais e industriais. Essa é a responsabilidade dos bancos. Mas você não pode deixar banqueiro decidir quanto vai dar de pensão para uma família, não é? Isso é uma coisa que eu sou contrário. Eu não gosto de fazer demagogia. Eu gosto de falar o que eu penso e acredito. Eu acredito que o governo fez muito bem de garantir essa renda mínima, mas ela foi tímida. E não há necessidade de lançar mão de reserva, porque você tem um patrimônio mineral que pode garantir a emissão de moeda. Você pode lastrear a moeda. Então, se você tem um M1, que é a moeda em si, que você põe no bolso, essa moeda é 10% do meio circulante, onde que ela vai causar inflação? E o que há necessidade hoje é de moeda para que o povo possa comprar comida só. Doutor Ribas, eu gostaria de, nesse particular, mais um ponto, só para esclarecer, o pessoal deve estar curioso para saber. Quando o senhor fala de lastrear a moeda nacional numa cesta ali baseada nos minérios, de quem é essa decisão? Não é uma decisão soberana do Brasil, é alguma entidade internacional que tem que decidir isso? Não, negativo. Isso é uma decisão soberana. O minério é nosso, a moeda é nossa. Veja, antigamente as moedas eram lastreadas em ouro. Né? Em 71, o Richard Nixon acabou com a equivalência do ouro com respeito ao dólar, né? Porque
o De Gaulle começou a especular em cima do Banco Central americano, comprando ouro dos Estados Unidos. Então, houve a separação da moeda, do dólar, do lastro ouro. O Brasil tem muito mais que ouro. O Brasil tem minérios estratégicos. Vou dar um exemplo, por exemplo, nióbio, titânio. Isso nós temos reservas mundiais. E se você verificar, o Brasil tem reservas garante 100% das reservas estratégicas do primeiro mundo em minérios estratégicos. O homem não poderia ter feito essa viagem à Lua sem o nióbio, que o nióbio ele é essencial, e as terras raras são essenciais para a indústria aeroespacial. Você não teria, por exemplo, um avião supersônico sem uma liga que chama Liga 718, que é de nióbio, tântalo e zircônio. Chega a 1000 graus de temperatura, uma turbina supersônica. Então, veja, o Brasil tem tudo isso. A economia brasileira perde $1 bilhão por dia em subfaturamento e contrabando de minérios estratégicos. Nesse ponto que o senhor tocou, doutor Ribas, deixa eu só, desculpe interromper o senhor, porque eu tenho uma pergunta para fazer com o senhor, tem esse debate a respeito dessa questão do nióbio. Já há alguns anos, o senhor, vamos dizer assim, desvendou uma questão aí, levou a público a questão do subfaturamento do nióbio. Salvo engano, se o senhor me corrija se eu estiver errado, o senhor identificou que o nióbio era vendido a $48, né? Uma medida por $48, e depois, passando por uma joint venture ali, e vendido por uma subsidiária da própria empresa que estava aqui no Brasil, era renegociado a $2.000 aquela mesma unidade, né? Então, o Brasil tinha um prejuízo que o senhor identificava na casa dos bilhões. O senhor levou essa notícia ao governo federal na época, salvo engano, o senhor me corrija também, era o presidente Lula quem nos governava, e nada foi feito, e nenhuma medida foi tomada quanto a isso. E o senhor é um defensor dessa pauta. Hoje nós temos na presidência o Jair Bolsonaro, e ele também mencionou esse assunto na sua campanha. Como está essa questão hoje, doutor Ribas? Olha, eu não vou dizer que eu estou cansado de falar nesse assunto, porque é de responsabilidade nacional, não é verdade? Nós temos que enfrentar os problemas nacionais. Mas eu venho denunciando o subfaturamento de exportação de nióbio desde 1996. Antes de mim, o Enéas já falava no assunto. Ele falava mais superficialmente, mas ele falava no assunto. Não é? Então, nós fornecemos 95% das ligas de nióbio usadas pelo mundo. A empresa, eu não tenho nada a dizer contra a empresa é excepcional. Só que o Brasil deveria aproveitar a vantagem estratégica desse minério para melhorar suas trocas comerciais, agregar valor, fazer um offset reverso, que nós chamamos, que é quando você faz uma venda alinhada com outros produtos. Por exemplo, antigamente a Brahma só vendia chopp se você comprasse Guaraná. Agora, você dá o nióbio e não exige nada em troca. Que negócio é esse? Por que você continua sem agregar valor nas suas matérias-primas que só você tem? Então, por exemplo, como é que as empresas mineradoras agem? Todas elas. Elas têm um preço eufemisticamente chamado de valor de transferência, que é um valor só contábil. E lá fora, nas suas filiais, elas vendem pelo preço de mercado mundial. Agora, no caso do nióbio, o mercado é do vendedor, ou seja, o mercado é do Brasil, porque só o Brasil fornece. E nós não fornecemos o nióbio em bruto. A empresa lá de Araxá, ela fornece o nióbio, são as ligas de nióbio. E a liga mais cara é essa 718, que é a liga para a turbina supersônica. E também para a indústria aeroespacial. Então, existem ligas que chegam a milhares de dólares o quilo. Nós estamos falando em quilo, não é tonelada. Quando eu comecei a denunciar essa questão
do subfaturamento de exportação, o nióbio era vendido a $12,40. O que eu consegui foi pressionar e chegou a 48, mas é insuficiente. Então, eu acho que se o governo pudesse ele exportar, através do Ministério, sim, da Economia, para se tornar mais eficiente, exportar essas ligas minerais, a economia brasileira iria ser acrescida de $100 bilhões por ano. Pra você ter uma ideia, o imposto de renda à pessoa física é 140, 150 bilhões. Esse ano vai cair muito. Só em nióbio você tem aí, a economia perde 500 bilhões de reais por ano. Quer dizer, 3, 4 vezes a arrecadação imposto de renda à pessoa física, né, que é descontado na fonte. Então, o brasileiro poderia ser como o saudita, ele não precisa pagar imposto. Não é? Porque você tem riquezas suficientes para sustentar a máquina de governo. Então, olha, sinceramente, eu sei que o Bolsonaro ele está se empenhando nisso, ele enfrentou o problema, mas até hoje eu não tenho visto nada de sério no combate aos desvios das nossas riquezas minerais. Então, o povo brasileiro, que é o povo mais rico do mundo, seguramente, ele não se beneficia dessa riqueza do seu território. Então, é a história do mendigo no banco de ouro, né? Você está sentado, dormindo ao relento num banco de ouro. É isso que acontece com o Brasil. É verdade, é isso aí. Questões muito interessantes trazidas pelo Dr. Ribas. Dr. Ribas, o senhor já teve a oportunidade de falar com o presidente Jair Bolsonaro sobre essa questão? Olha, com o Bolsonaro, o contato que eu tive com respeito a minérios foi quando o Fernando Henrique doou a Vale do Rio Doce. Né? Eu combinei uma operação com o Bolsonaro para tentar sobrestar aquele crime que foi a doação da Vale do Rio Doce. Bolsonaro ajudou na medida do possível. Ele fez um discurso na Câmara, quem redigiu fui eu, né? Estou falando de público, é verdade. Eu submeti o discurso ao gabinete dele, de assessoria, e o Bolsonaro tentou segurar a coisa, tentou impedir que o Fernando Henrique roubasse o Brasil. A verdade foi essa. Então, esse foi o meu contato. E outro contato que eu tive com o Bolsonaro foi num debate na TV Futura do Rio, em 2011, contra 2 elementos radicais de esquerda, né, em que a tônica do programa era que deveriam ser abertos os arquivos da ditadura. Eu falei, desculpe, vocês estão no governo? Existe algum segredo para a sua presidente da República? Ela pode determinar a abertura de todos os nichos, de todos os arquivos. Vocês não querem abrir os arquivos, que vão aparecer os delatores de vocês. E na época eu não falei o nome, mas hoje eu falo, o Lula. Vai aparecer um delator que é um grande dignatário da esquerda. No dia lá eu não falei, eu só disse que ele era informante do Romeu Tuma. Mas, aí, eu falei, o apelido dele era Boi, né? E era um delator do movimento sindical. E é por isso que vocês não querem abrir os arquivos ditos da ditadura, que vocês têm culpa no cartório. Então, desenvolveu assim, o Bolsonaro falando sobre sequestro, sobre tortura, né? E na época o Bolsonaro falou que ele era contra a tortura, como todo mundo é contra a tortura. Aí a repórter perguntou, mas mesmo num caso de sequestro, o senhor é contra a tortura? O Bolsonaro falou, eu sou contra a tortura. Você pode tratar com energia, mas você não deve torturar ninguém. E é o que nós... Veja, a questão aí é uma questão de humanidade. Como é que você vai torturar alguém que está sob o seu poder? Né? Você pode lutar com o inimigo, mas não torturar um submisso, né? Então, eu tive esses contatos com o Bolsonaro, de quando em vez encontrava com ele quando deputado, nas passagens de comando, lá em Brasília, principalmente,
eu sempre tive muito boa impressão dele. Ele sempre foi, assim, corajoso, né? Perdeu um pouco de tempo discutindo com homossexuais e mulheres feias. Você não tem que discutir bobagem, pô. A feiura é subjetiva e a sexualidade é uma questão particular que nós não temos que discutir com ninguém. Nós temos que discutir nióbio, economia, renda mínima para a população desassistida. São pontos que nós temos que enfrentar. Pelo menos o segmento esclarecido da população, que não pode se dar o luxo de ignorar o que está acontecendo. Interessante. Então, a gente percebe que o senhor tem aí essa visão conservadora mesmo do mundo, e se houver um apoio aí do presidente Jair Bolsonaro para sua candidatura eventual, será bem-vindo. Veja, apoio é bem-vindo de todo lado. Eu só não aceito apoio de inimigos, porque o inimigo sempre tem uma segunda intenção, e de criminosos também não aceito. Como esses prefeitos que têm pululado na Prefeitura de São Paulo, que aceitam dinheiro de campanha de todo mundo, né? E depois eles têm que devolver o favor. Então, eu e a Coronel Adriana estamos aqui para, se possível, sermos candidatos a prefeito de São Paulo e a subprefeito, dentro de um padrão de ética para cercear o crime no poder do Estado, né? O Bolsonaro, ele é um patriota, nós somos patriotas, então a coisa mais natural do mundo é que ele nos apoie em São Paulo. Aliás, o grupo que nos convidou para disputarmos, para sermos pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo, é um grupo ligado ao presidente Bolsonaro. Senão, eu não aceitaria, porque eu não sou político profissional, eu sou um patriota como você, como a Coronel Adriana. Eu quero o melhor para o Brasil, e não existe Brasil sem povo. Melhor para o Brasil e para o povo do Brasil. Isso é o que eu quero. E o senhor levantou a questão aí, eu vou pegar esse gancho da segurança pública, o senhor falou em criminalidade, e nós temos aí a Coronel Adriana, que, né, da Polícia Militar de São Paulo. Quais seriam, eu vou passar a palavra um pouco para a Adriana, que ela ficou um pouquinho quietinha ali, só ouvindo o doutor Ribas, uma questão que é tão específica do conhecimento dele, mas, Adriana, hoje, quais as medidas mais relevantes e urgentes que você vê para combater a criminalidade, tanto em nível municipal? Eu sei que as competências estão distribuídas na Constituição, mas o município tem a Guarda Civil Metropolitana, tem muitas medidas que auxiliam na segurança pública, né? Mas que medidas que você identifica hoje como as mais urgentes e mais relevantes a serem tomadas? Olha, a segurança pública, ela não é uma questão que deve ser tratada exclusivamente pela pasta da segurança pública, exclusivamente pela Polícia Militar. A Polícia Militar é uma das engrenagens que constrói essa estrutura de segurança para a população. Então, por parte da instituição, é desenvolvido todo um trabalho de planejamento, de estudo, de análise criteriosa para emprego dos seus policiais de forma técnica no dia a dia, e o crescimento da demanda que se apresenta para a Polícia Militar é bastante rápido. O desenvolvimento dessa demanda é intenso e nem sempre a instituição consegue acompanhar o crescimento da instituição acompanha esse crescimento do crime, mas está sempre ali, aguerrida, incansável, atuando no combate à criminalidade e na expectativa de manter um padrão de tranquilidade e a sensação de segurança do cidadão. Na questão municipal, nós temos que desenvolver um trabalho de parceria das guardas municipais com a Polícia Militar, para que eles possam, dentro das suas competências, se complementarem em ações que tragam
esse reforço na sensação de segurança e esse reforço das medidas preventivas à prática dos crimes. Doutor Ribas, alguma observação nesse particular? Não, eu concordo em tudo que ela falou. Realmente, a polícia é um dos instrumentos no combate à criminalidade. Agora, política é o que fazer por quem tem o poder necessário. Então, o que está faltando no combate à criminalidade é a decisão do que fazer por parte dos governadores. Não é? Porque, constitucionalmente, a competência de combate de preservar a segurança pública é, em primeiro lugar, dos governadores. Se bem que é um dos artigos que é muito importante, porque o 144, em que ele, de forma clara, estabelece que segurança pública é direito e dever de todos. Aí existe a prioridade, até o cidadão. O cidadão é o último da cadeia, mas ele também é responsável. Né? Tanto que nós temos poder de polícia para prender outrem em flagrante delito. Mas os governadores precisam ter políticas claras de combate à criminalidade. Porque senão a polícia, que é um instrumento, fica a nível tático. Falta Olha, você tem a política, que é o que fazer. Estratégia, que é o como fazer. E a tática, que é a implementação do que foi decidido. Se você não tem política de segurança pública, você não tem estratégia. E sem estratégia, o crime prevalece. Nós falamos muito nessa entrevista, nós estamos esbarrando sempre na questão ideológica, né? Nós começamos falando do conservadorismo, direita e esquerda. Vocês acham que a ideologização do combate ao crime também pode influenciar num aumento do nível de criminalidade? Sim, porque quando você coloca ideologicamente que o herói é aquele que consegue o que ele quer a qualquer custo, mesmo que seja com o prejuízo do semelhante, do outro, você distorce valores. E essa ideologia, ela vem crescendo. Então, criou-se a ideia de que existe um grupo que é privilegiado e que esse grupo teria vantagens e regalias e desfrutaria de regalias teoricamente sem merecê-las, e um grupo que sofre as consequências das regalias deste outro grupo. Essa luta de classes que a gente já conhece, a história vem de muito tempo. Porém, quando você cria essa ideologia quando você aumenta a combatividade entre as diferentes classes, e quando você coloca as forças de segurança como as grandes inimigas de ambas as estruturas, de ambos os combatentes, então você desconstrói toda a possibilidade de equilíbrio daquela sociedade. E é o grande dividir para dominar. Então, a meu modo de ver, faz parte, sim, de uma estratégia de desestabilização que vai permitir a condução mais fácil daqueles que se desagregam e que não conseguem se amparar mais um ao outro. Eu acho que essa ideologia, ela vem com um objetivo bastante pontual, bastante específico. E olha, Adriana, o que você disse aí me fez lembrar uma intelectual do Rio de Janeiro, não vou citar o nome dela aqui, mas foi muito marcante, e isso está público, tem vídeo na internet, em que ela diz algo parecido com o que eu vou dizer agora. Ela diz que o assalto tem uma lógica. Dentro de um mundo capitalista injusto, o assalto meio que é uma medida de justiça, né? Seria algo justo num mundo capitalista injusto. Isso vem ao encontro do que você falou, né? Ela é alinhada às ideologias de esquerda e isso está público, está na internet, ela dizendo que existe, é a lógica do assalto. Depois ela até escreveu um artigo para explicar, e é bem isso que você falou, né, Adriana?
Porque, às vezes, quando você conversa com essas pessoas que se voltaram para o crime, muitas vezes o que você percebe é que, assim, a pessoa tem a convicção de que o que ela está fazendo é só fazer justiça. Ela não entende, naquele momento, que o que ela está fazendo é realmente algo errado, algo criminoso, algo que prejudica pessoas, algo que destrói vidas, que destrói famílias. Não, é assim, eu estou fazendo justiça. Quase que um Robin Hood. E isso foi colocado na cabeça de muitas pessoas por esse padrão ideológico que vem sendo construído ao longo de tantos anos. E reconstruir essa ideia, a gente sabe que vai dar trabalho, que vai levar tempo, que vai exigir a participação de inúmeras pastas e a boa vontade de muita gente para participar. Doutor Ribas? O que é política da esquerda, no mundo inteiro, da esquerda revolucionária, a politização do crime como fator de distribuição de renda. Isso é uma política revolucionária, porque as forças criminosas, a guerrilha urbana, a guerrilha rural, são instrumentos da esquerda revolucionária. Agora, a nossa Constituição, tão criticada, ela estabelece o princípio da literalidade. Então, a autoridade, ela só pode fazer e só deve fazer o que está escrito. Se a lei penal pune alguma coisa, compete à autoridade cumprir a lei. Ele não pode tergiversar como tem feito os governadores, por questões ideológicas ou políticas. A Constituição, no seu artigo 37, estabelece como é que tem que agir o governante. Agora, veja, no trato da coisa pública, a ninguém é dado ser rigoroso ou complacente, porque você lida com o poder que não é seu, que é o poder do Estado, que é nosso. Isso é república. Isso é o princípio republicano. Então, você não pode ser rigoroso ou complacente. Esta complacência que incentiva o crime é crime de responsabilidade. Então, eu quero dizer aqui, nesse momento, assumir a responsabilidade por isso, que aqueles que não fazem cumprir o artigo 144 da Constituição, na garantia da segurança pública, está cometendo crime de responsabilidade ou coisa pior. Os típicos são vários. Mas é a falta de exercício do poder do Estado que permite a relativização desse poder em zonas liberadas, como, por exemplo, acampamentos de sem terra, uma zona liberada em que o poder do Estado não se opera. Nesse aspecto, a culpa é dos governantes, particularmente da competência direta, que é estadual. É isso aí. Mais uma pergunta aqui, doutor Ribas. Nós estamos caminhando para o final, mas eu coloquei na pauta aqui que eu queria perguntar isso para vocês, já que nós vimos, principalmente no plano federal, uma certa crise institucional entre poder executivo, legislativo e até judiciário, principalmente em questões decididas no Supremo Tribunal Federal. E o senhor disse já que o senhor tem um apoio de grupos próximos do nosso presidente Jair Bolsonaro. Como o senhor vê isso aqui em São Paulo, um prefeito aqui em São Paulo, como formar um grupo que consegue ter um bom diálogo, principalmente poder executivo e legislativo aqui em São Paulo, já que nós não temos um judiciário municipal, não é? E que conselho o senhor daria, doutor Ribas, para o presidente Bolsonaro diante desses fatos mais recentes de conflitos entre os poderes da República? Veja, o Bolsonaro sabe, ele tem competência para isso. Ele fez a melhor universidade do Brasil, junto com o Barro Branco, que é a AMAN. Né? É o melhor ensino que tem o militar. Então, o Bolsonaro é um homem preparadíssimo. Ele pode até fazer aquele papel mais bonachão e tal, mas ele é um homem preparadíssimo. E ele, quem sou eu para dar conselho para o presidente? Mas eu tomaria, em primeiro lugar, o interesse público, que é de preservar as pessoas, a incolumidade das pessoas. Se você cumpre a Constituição, e a Constituição te dá poderes,
o regime é presidencialista. O primeiro árbitro da nação é o presidente Bolsonaro. Os poderes têm que ser harmônicos e independentes. Todavia, a harmonia precede a independência dos poderes, porque é o artigo 1º da Constituição que estabelece a unidade do Estado. O Estado é uno, ele é tripartite nos poderes e uno. Então, se um dos poderes subverte o princípio da harmonia, ele pode ser alvo de um decreto de intervenção federal previsto no artigo 84, inciso 10º da Constituição, porque a harmonia é essencial para preservar a unidade do Estado. Então, o que eu tenho a dizer é isso. O presidente tem instrumentos constitucionais dentro da legitimidade, da legalidade, né, obedecido aos artigos 37, 142, 144, 84, respeitando o artigo 85, que trata do crime de responsabilidade do presidente da República. Então, o presidente ele está obrigado a fazer vigir a Constituição e a harmonia dos poderes, sob pena de incorrer no artigo 84, que ele vai responder. Então, o presidente está com um problema muito sério às mãos, é que ele vai ser obrigado a tomar providências mais enérgicas contra a insurgência dos demais poderes da República, inclusive contra os governadores. Se eles puserem em risco a unidade do Estado, o presidente será obrigado, por força constitucional, a manter a harmonia dos poderes. Adriana, algo a acrescentar nesse ponto que nós estamos conversando? Então, Marcelo, a gente precisa considerar que se os poderes passarem a interferir um na esfera do outro, a gente rompe o equilíbrio. E o importante, nesse momento, para tudo, é a busca do equilíbrio. Parece uma coisa alheia à questão política, mas eu penso que quando a gente perde o senso de harmonia, quando a gente perde o senso de equilíbrio, normalmente a gente perde o respeito, a gente perde a capacidade de compreender os papéis que cada um deve desenvolver na estrutura onde se encontra. Então, quando os poderes começam a interferir um na esfera do outro, a desrespeitar as competências de cada um, eles conduzem toda a grande estrutura da nação para caminhos que podem não ser não podem não ser os esperados. Então, todos nós buscamos, nos pautamos e esperamos a democracia. E é importante que os poderes e que as forças se unam nesse objetivo, para que a gente possa conduzir a nossa pátria pautado no respeito, na ética, na garantia dos direitos institucionais, na garantia da prática dos deveres de cada um, porque atualmente se fala muito em direitos e perde-se a noção de que nós temos deveres que impactam na prática, na percepção dos direitos, né? Então, tudo isso, para mim, tem a ver com equilíbrio, com respeito, e com a concepção exata daquilo que você quer construir para a sua nação como um todo, né? É isso aí, Coronel Adriana Ribeiro, doutor Ribas. Vai lá, doutor. Observar, é um ponto interessante. Todo mundo fala em democracia, mas o conceito de democracia é pouco claro para as pessoas. Democracia é segurança do direito, nada mais que isso. Exatamente. E se essa segurança do direito estiver em perigo,
cabe ao primeiro árbitro da nação, que é o presidente da República, reconduzir o país para a democracia. Muito interessante essa questão. Eu sou formado em Direito, então essa resposta é música para os meus ouvidos, né, doutor Ribas? Porque eu vejo, às vezes, em grupos de WhatsApp, principalmente, o pessoal muito descontente, uma insatisfação muito grande com as instituições públicas, e o pessoal, às vezes, quer jogar a água do banho com o bebê dentro, né? Já que algumas instituições, principalmente do direito, às vezes pisam na bola, o pessoal acha que deve passar um lança-chamas em tudo, e a gente ouve o senhor dizendo isso, eu fico muito satisfeito ao ouvir, porque nós precisamos fortalecer as instituições e punir quem deve ser punido, não é? Mas não fazer uma terra arrasada. É isso, coronel? Exatamente. Nós temos que adotar responsabilidades nos casos pontuais, adotando as medidas necessárias para que as correções pontuais sejam adotadas, sejam executadas, né? Olha, a lei e a ordem são o abrigo dos homens de bem. É isso que nós queremos. É verdade. Nós somos do direito, né, doutor? E a coronel também, praticamente formada em direito, a gente sabe que o Estado surgiu como garantia para o cidadão, né? Às vezes ele é mal utilizado, é um instrumento mal utilizado e ele se volta contra o cidadão, mas em sua essência, em sua origem, ele é um mecanismo de defesa, de controle social, né? O Estado... Desculpe, é que você explicasse a gente acabar falando. A gente quer falar. O Estado existe para proteger as pessoas, só para isso. Não para outra coisa. O Estado existe para proteger as pessoas. Escapou disso, é ditadura. Exatamente. O Estado serve ao povo. O Estado serve ao povo. As instituições públicas, nós aprendemos isso lá no Barro Branco. Você é um servidor público. Você existe para servir a sua comunidade e para tornar a vida da sua população melhor. E é a função do servidor público, né? E a estrutura do Estado nada mais é do que isso. Eu queria também lembrar do conceito de crime organizado, que é importante. Que o pessoal pensa que crime organizado é organograma de quadrilha. Não é. Crime organizado é associação delitiva entre criminosos e agentes públicos. Porque o crime não se organiza sem a proteção do Estado. Então, nós temos que ter isso em mente. Se o crime se organiza, é porque tem agente público envolvido. E é contra isso que a polícia trabalha, o Ministério Público, o cidadão, para evitar, para romper essa associação deletéria, né, contra a sociedade. E que financia campanhas. É isso aí, doutor Ribas e coronel Adriana Ribeiro, eu agradeço. A gente precisa caminhar, eu ficaria conversando com vocês muito tempo aqui. A gente já estourou o limite. Nós chegamos aqui agora há pouco, enquanto o senhor estava falando, enquanto a coronel Adriana falava, 2.300 pessoas assistindo simultaneamente, né? 2.300 hoje, com o congestionamento de lives que chega a existir em alguns horários, é um público muito bom, conversa interessante. Agradeço a disponibilidade de vocês dois. Deixo aqui ainda um tempo para alguma consideração final que vocês queiram fazer rapidamente, algum ponto que eu possa ter esquecido. Fiquem à vontade, antes da gente terminar. Pode falar, Adriana. Bom tchauzinho. Bom, eu agradeço a você, agradeço a sua equipe, o carinho da sua equipe conosco para preparar essa live, o respeito com que você conduziu a nossa entrevista, a tranquilidade que você nos trouxe para poder conversar contigo e com essas 2.000 e poucas pessoas que estão aí do outro lado. Agradeço a todos vocês pela paciência, pelo prestígio, e nós estamos aqui, dispostos e esperando a possibilidade de fazer mais e de fazer melhor. Obrigada a todos, boa noite. Eu quero agradecer também a Adriana, a sua equipe, que a Adriana que me convidou, porque ela conhecia vocês ou não, e me colocar à disposição. Eu quero fazer uma reclamação contra a mídia em geral. Eu tenho visto nos jornais e revistas e na mídia, na
televisiva, que não existe candidato conservador à Prefeitura de São Paulo. Estamos, nós aqui, eu e a Adriana, somos pré-candidatos conservadores à Prefeitura de São Paulo. Muito obrigado, boa noite, e eu estou à disposição. Querendo falar comigo no ar ou particularmente, trocar ideias, foi muito agradável conversar com vocês. Eu que agradeço, nós aqui, em nome do Jornal Diário de São Paulo, agradeço aos dois convidados. Eu disse no começo que nós convidamos pessoas interessantes que vêm compartilhar conhecimento. Chegamos ao final da entrevista e tivemos a certeza de que o Dr. Ribas e a Coronel Adriana Ribeiro foram muito interessantes, o público gostou. Tem muita pergunta aqui, eu não pude fazer no ar, tá bom, pessoal? Mas eu vou encaminhar para a assessoria da Adriana Ribeiro, depois ela responde nas redes sociais, então procurem as redes sociais deles, essas perguntas serão respondidas certamente, tá, pessoal? Por uma questão de tempo, vocês acompanharam, não deu para perguntar. Eu agradeço o público que está aí, está assistindo até agora, muito obrigado pelo carinho de vocês, pela atenção de vocês, pelas perguntas, pela audiência. Agradeço ao Jean e ao Felipe da produção, que fazem essa entrevista acontecer, ao meu colega Fabrício Caruso, que certamente está assistindo, que faz as entrevistas, as lives comigo. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Forte abraço a todos vocês. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite, Adriana. Boa noite. Boa noite. Valeu.